tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Olá, povo de Deus. Faz tempo, hein, que a gente não faz uma transmissão, né, uma mensagem online. Eu confesso para você que eu não estava com muita saudade desse negócio de ficar fazendo sermão gravado, não, mas é pura graça e misericórdia de Deus sobre mim e sobre você que vai assistir. Vamos ser sinceros, é só pelo Espírito Santo mesmo. E a nossa mensagem de hoje tem a ver exatamente com o Espírito Santo, mas tem a ver com parábolas de Jesus. Jesus ensinava por parábolas. Jesus gostava de contar histórias, né? E essas histórias tinham algo a ensinar espiritualmente para nós. A parábola que eu vou contar para você hoje é sobre essa figurinha que está aqui do lado, né? Isso aqui é uma lâmpada da época de Jesus. Você vê aí, ela tem um pavio bem pequeno, ali dentro era colocado azeite, e o azeite ia queimando e era tudo que tinha. De noite, no escuro, isso aqui era uma maravilha. Falando sobre parábolas, né? Em 2023, eu espero que você esteja assistindo essa mensagem, né? Esse sermonete, como o pessoal está chamando atualmente. Eu espero que você esteja assistindo no dia 1º, porque no dia 2 eu gostaria muito de estar mandando para todos nós no devocional pelo WhatsApp da Igreja Metodista Livre da Liberdade parábolas. Nosso primeiro estudo devocional vai ser sobre parábolas. E eu queria muito que a gente pudesse estar mergulhando nas parábolas e, se é o jeito de Jesus ensinar, espero que seja o jeito da gente aprender. Pois bem, essa parábola que eu vou contar para vocês hoje, ela está em Mateus 25. É a parábola das 10 virgens. Dois contextos que são bons a gente saber. O primeiro contexto é que essa parábola foi contada dentro de um sermão sobre os últimos momentos antes da vinda de Jesus. Capítulo 24, Jesus está falando sobre terremotos, sobre pestes, sobre fique atento, eu estou voltando. E aí entra o capítulo 25 e ele de repente conta uma parábola. Esse é o primeiro contexto. Não esqueça, essa parábola tem a ver com a volta de Jesus Cristo. Que a gente precisa estar preparado para o dia que Jesus vai voltar, e eu espero que seja em 2023. Mas também essa parábola tem o segundo contexto, de como se preparar para esperar a volta. Esse é um grande desafio. Como se preparar para a volta de Jesus. Vamos ler, né? A parábola é importante a gente poder ler, né? Mateus 25 diz assim: portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lâmpadas, né? Para saírem ao encontro do noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. Eu gosto dessa tradução aqui, né? Umas sábias e outras tolas, né? As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias ou as suas lâmpadas, não levaram óleo para reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo nas vasilhas e mais o óleo dentro da lâmpada. Opa, as meninas realmente eram boas mesmo. O noivo demorou para chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao seu encontro! Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias, as suas lâmpadas. As insensatas correram para as sábias e disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. As porém, que eram sábias, disseram: não podemos, pois assim vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão, portanto, aos que vendem e comprem mais. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete.
um banquete de casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta, abre a porta. De lá de dentro, o noivo disse: com certeza, eu afirmo, eu não conheço vocês. Portanto, vigiai, pois vocês não sabem o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Essa é uma parábola legal, né? O segundo contexto que eu preciso contar para você é que é importante você e eu sabermos como é que era casamento. Quando eu casei, eu saí de carro da casa dos meus pais e fui para a igreja. A Keila saiu da casa dos pais dela e foi para a igreja. E na igreja é que a gente se encontrou. Mas na época de Jesus parece que era mais legal, né? Parece que era mais interessante. O noivo saía da casa do seu pai e ia caminhando para a casa da noiva, não ia de carro. Ele ia caminhando. E nesse caminho, seus amigos, parentes, o pessoal da rua, vai ter casamento, e ia se ajuntando ao noivo. O noivo era o ponto de atenção. Todo mundo queria estar com o noivo, porque com o noivo a festa vai acontecer. E o noivo saía em direção à casa dos pais da noiva. E a noiva lá na casa dos seus pais estava se preparando. No meio do caminho as pessoas iam se ajuntando. E aí Jesus conta, eu imagino que Jesus está ali no final do dia e ele olha e vê lá um grupo de mulheres na rua esperando o noivo passar. E ele conta essa história para os discípulos. Tem lá 10 virgens. Opa, Jesus disse que a qualidade delas era de pureza. Então não é um grupo qualquer, são meninas de família, né? Meninas responsáveis, honestas, meninas dignas, gente boa, gente boa. E diz que 5 tinham levado as suas lâmpadas, essas aqui, e levaram também um recipiente com mais azeite, porque vai que o noivo demora, não sabe quanto tempo. E estar preparado era tudo de bom. Mas as que eram meio tolas falaram: não, vamos fazer só o que dá, vamos levar só aqui dentro, o que está dentro. O que está dentro já é o suficiente. Aí vai passando o tempo, eu acho que o dia foi cansativo para elas, porque aí uma encosta na outra, que encosta na uma, e aí vai dar aquela cochilada, né? E dormem. Dormem que só acorda se grita. Não é um soninho. É um sono que precisou ter um grito, e o grito de que eis o noivo, acorda. E eu imagino aqueles caras meio de sono, né? Assim, meu Deus, arruma o cabelo, né? Ajeita. E quem trouxe a reserva, né, de azeite, já pega a reserva, já pega a sua lâmpada, coloca um pouco mais, né? A chama já fica um pouco mais forte. E assim, todas as imprudentes... E não vai dar não, a noiva mora longe ainda, tem muito para caminhar. E o noivo ainda nem chegou, se preparem porque ele está chegando. E aí elas chegam para as prudentes e falam assim, e aí, divide, meio a meio, né? Mas por que elas são prudentes? Não só porque elas levam a mais, mas porque elas sabem que se elas dividirem, não dá para chegar ao final, não dá para entrar na festa. E elas dão um bom conselho. Acho que não dava para fazer, mas era um bom conselho. Qual que é? Vão e comprem mais e voltem. Eu não sei como é que era comprar azeite meia-noite, gente. Mas as tolas são tão tolas que aceitam e vão embora. E diz que o noivo chega e todo mundo vai entrando, todo mundo vai indo, as que tinham azeite vão iluminando o caminho e chegam lá. Essa é uma parábola bem legal e eu gostaria que ela servisse para nós, para que a gente pudesse ler esse texto aqui, ó. João 1,14. Pensa nesse texto como sendo o texto do noivo indo buscar a noiva na casa do pai e agora o noivo diz: eu arrumei minha noiva, eu arrumei um lugar maravilhoso para a gente morar. Fica dentro das propriedades do meu pai. Olha, o lugar é maravilhoso, mas eu preparei para você. Eu quero que onde eu esteja,
você também esteja. Minha noiva, não fica com o coração preocupado. Creia no meu Pai. Creia também em mim. Olha, eu preparei. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para você. Mas eu vou lá preparar um lugar para nós. E quando eu for e vos tiver preparado esse lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu virei. Eu venho te buscar onde você estiver, para que onde eu estiver, você esteja comigo também. Que coisa, hein? Eu nunca tinha pensado nesse versículo num ambiente de casamento, né? Num ambiente de casamento, tudo fica mais maravilhoso. Jesus está querendo que a gente more com Ele. Ele vem nos buscar, como o noivo vem buscar desta parábola. Mas eu queria ver alguns elementos com você dessa parábola, né? Parábolas são histórias que têm um ensino da parte de Jesus. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Então a gente está num ambiente de casamento. No ambiente de casamento tem um noivo, né? Quem seria o noivo? Dá uma olhada comigo nesse trecho aqui de Apocalipse e a gente vai descobrir que diz assim: alegremos-nos, exultemos, demos glória a Deus, porque chegou a hora das bodas, chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Então o noivo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O noivo é Jesus. E a gente já percebeu que a noiva é a igreja de Cristo. É esse o contexto que Jesus está nos colocando antes da vinda dele. Estamos num momento de preparo para a grande união de Jesus e dessa igreja. Mas quem são as virgens, né? Se a noiva é a igreja, quem seriam as virgens? A gente pode dar também uma olhada num outro texto, né? Um outro texto nos ajuda a perceber. E eles foram trazidos da terra e vieram sem máculas, puro, como virgens na presença de Deus. Opa! As virgens, então, somos nós que viemos da terra, né? De todos os lugares, de todos os ambientes. Temos sim um coração que está se purificando. Dá para dizer que a gente está preocupado em não se manchar, em não manchar a nossa honra, não manchar a nossa reputação, nos mantermos puros, virgens. Essa é uma figura bonita, né, de quem se guarda, de quem se cuida, de quem sabe que está num caminho de santificação. Maravilhoso isso. Noivo, noiva, as virgens e a lâmpada. A lâmpada é fácil, né? A lâmpada é só a gente ir para Salmo 119, versículo 105, e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada é a palavra de Deus, em que todos podem ter acesso. Não importa, todos podem ter acesso, todos podem ter a palavra de Deus. E Jesus estava contando aquilo num contexto de judeus, que sabiam, né, que a lâmpada e a palavra de Deus, aquela que vai iluminando o caminho, enquanto a gente... Jesus estava contando para pessoas que identificaram rapidinho: opa, essa lâmpada que essas virgens que nós estamos carregando é a palavra de Deus, que vai nos purificando e vai nos guardando. Bem, mas só a lâmpada não resolve, precisa do azeite. E o que seria o azeite, né? A gente sabe que o azeite é símbolo do Espírito Santo. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa de uma passagem de Zacarias. Zacarias está tendo uma conversa com o anjo, né? O anjo está mostrando uma coisa para ele, que é um candelabro, uns vasos de azeite, e esses vasos estão ligados por uns canos que saem de duas oliveiras. E o anjo pergunta para Zacarias: o que significa isso? Zacarias fala: Senhor, eu não sei não. E aí o anjo diz para ele assim: você não sabe? Tão simples, Zacarias, parece, né?
E ele diz, não sei não, Senhor. E aí o anjo explica para ele, né? E o anjo lhe explicou, que é o versículo que a gente sabe tão bem sobre o Espírito Santo, né? Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O anjo está explicando que aquele azeite que mantém aceso, que brota dessas duas oliveiras, que vai direto, que sai direto do trono de Deus para nos alimentar, para nos ungir, para nos iluminar, para nos acender, para nos aquecer, é o Espírito Santo. Então o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali iluminando, dando fogo. Lembra-se lá de Atos? É aquela chama acesa sobre as nossas cabeças. Temos a lâmpada, temos a palavra, mas precisa ter fogo, precisa ter o azeite, precisa ter o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Em tempos de preparo, vocês precisam da palavra, mas precisam do Espírito. Mas tem um negócio meio estranho, não tem? Primeiro é que tem um grito. Quem é que grita? Eu queria te lembrar o contexto, né? Foi por isso que eu falei lá no início. Saiba do contexto. O contexto é de a vinda de Cristo. E quando você pega Mateus 24, o mundo está gritando. O mundo está gritando, Jesus está voltando, eis o noivo, eis o noivo. Né? E a gente às vezes precisa perceber que é um grito mesmo, porque a gente está tão acostumado, né, a levar mais ou menos, a fazer os nossos próprios planos, fazer as nossas próprias vontades, que de repente precisa ser em forma de grito. E eis que é um grito enorme aí acontecendo. Guerras, rumores de guerras, né? As coisas estão tão difíceis. Parece que ou a gente acorda, porque o grito já começou. Mas eu também queria fazer algumas considerações com você, né? A primeira delas é que a gente parece que em algum momento a gente é tão tolo que a gente acredita que vai conseguir resolver sem o Espírito Santo. Não foi isso? As tolas, né? Foram lá comprar. Acreditaram que tinham dinheiro, acreditaram que tinha tempo, acreditaram que de algum jeito a gente vai dar um jeitinho e a porta não vai fechar. Né? Acreditaram nas suas próprias forças. Isso sim é tolice. Quando a gente está falando da vinda de Jesus Cristo, acreditar que mais um minutinho a gente tem. Eu posso ainda investir no meu plano, no meu projeto, porque eu tenho condições. É tolice. Jesus diz, isso é que é tolice. E é tão tolo que a gente acredita que tem condições de resolver a nossa salvação por nossas forças. Isso é a maior tolice. Eu fico pensando que o noivo diz que fecha a porta, né? E eu fico pensando que Jesus está fechando a porta, mas está fechando bem devagarzinho, né? Veja comigo esse texto aqui também sobre isso. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, mas que fecha e ninguém abrirá. Eu fico pensando que Jesus está fechando essa porta para a vinda dele, para a festa, mas está fechando bem devagarzinho, na expectativa, alguém vai dar, mais alguém, mas ela vai fechar. E quando ela fechar, não adianta ficar gritando, porque ele vai dizer, não te conheço. Você não estava no processo. Você desistiu. Você fez o mínimo possível. Você trouxe, puxa, você levou em consideração a minha palavra e o Espírito como coisas mínimas, que dava para viver com o mínimo. Você não se preparou e não fez uma reserva para 2023, o mínimo não vai resolver. Se eu voltar, você precisa ter mais do que o mínimo. Você precisa ter o suficiente para ir além de 2023. Algumas coisas que é importante a gente perceber, né? Todos ali tinham condições de ser salvos. Mas a chegada do noivo determina quem entra e quem não entra. Não basta fazer o mínimo para ser salvo. Porque o noivo vai dizer se o quanto nós nos preparamos é o suficiente.
que a gente tenha reservas para isso. Observe que nenhuma das virgens é falsa. Não, elas são honestas, são genuínas. O problema é que 5 eram superficiais. Fizeram só o que a superfície determina. Fizeram só de aparência. Fizeram. Não vamos dizer que não fizeram. Fizeram. Mas fazer dessa maneira não significa que nos garante a salvação. O mundo está gritando, meus irmãos. E em 2023 vai gritar mais ainda. Que a gente tenha mais do que nós consideramos necessário. Que a gente possa sair dessa vida de eu já estou fazendo. Aí eu fiz o suficiente. Eu já fiz muito. Aí eu já... A vinda do noivo determina se o que realmente estava no nosso coração é o suficiente ou não. Que nós sejamos encontrados com mais do que a gente pensa que será o suficiente para entrarmos no reino dos céus. O contexto é de festa. O contexto é de Jesus vai voltar para buscar sua noiva para morar eternamente com ele. Eu quero estar do lado de dentro da porta. Eu gostaria muito de que você estivesse do lado de dentro, mas a vinda do noivo vai determinar se estaremos do lado de dentro ou do lado de fora. E aí não tem mais jeito. Que Deus nos prepare para termos mais do que o suficiente espiritualmente, mais do que o suficiente moralmente, mais do que o suficiente em santificação na nossa vida. Que Deus te abençoe. Um feliz 2023 e que a gente se prepare para aprender com as parábolas de Jesus. Deus abençoe você, povo de Deus.